Estamos no ano de 2018 e misteriosos terremotos estão acontecendo na ilha de Mayotte, localizada na costa sudeste da África, próxima à ilha de Madagascar. Porém, com o tempo, o fenômeno começou a se espalhar para lugares próximos, atravessando o continente africano e os oceanos, chegando ao Chile, Nova Zelândia, Canadá e depois no Havaí. No entanto, nenhum ser humano realmente sentiu a movimentação da Terra. Na verdade, o que foi sentido por muitos foi um estranho barulho, como um zumbido, algo misterioso que ninguém conseguia entender por que estava vendo. Ainda pior do que isso, de forma inexplicável, os pequenos tremores e o som incomum estavam causando estresse e ansiedade nas pessoas que moram naquela região sob o Oceano Índico. Ninguém, até aquele momento, conseguia compreender por que tudo isso estava havendo e nem de onde estava surgindo esses fenômenos misteriosos. Logo, tudo piorou ainda mais, e em determinado dia, uma onda sísmica enorme percorreu todo o planeta. Depois da onda sísmica, finalmente os cientistas conseguiram identificar que toda aquela anomalia estava vindo da ilha de Mayotte. Após descobrir o local, muitas hipóteses começaram a surgir por parte dos pesquisadores que resolveram investigar a estrutura da ilha, a fim de descobrir a verdade para os tremores e o enigmático zumbido. Logo, os cientistas encontraram o motivo de toda aquela mobilização, e assim, fizeram uma das maiores descobertas dos últimos anos na Terra. Quer saber que mistério era esse? Então inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Dessa forma, você apoia o mundo desconhecido e nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para vocês. Então, aqui iniciamos nossa história. Estávamos em maio de 2018, quando os sismógrafos registraram dezenas de terremotos na costa da pequena ilha de Mayotte. A intensidade foi tal que os valores marcaram o maior terremoto já registrado na área. Na ocasião, foram registrados tremores de 5,9 na escala Richter. Contudo, a história tornou-se ainda mais e mais estranha quando, no dia 11 de novembro daquele mesmo ano de 2018, equipes de sismógrafos novamente registraram sinais, porém, dessa vez, seguidos por um zumbido. Era, certamente, um indicativo de que algo estava prestes a acontecer naquela zona. As agitações geológicas que tiveram início na pequena ilha de Mayotte se tornou algo chocante. Milhares de terremotos abalaram a ilha francesa localizada entre a África e Madagascar, o que soou como algo misterioso de primeiro momento. A maioria das ocorrências eram formadas por pequenos terremotos. No meio desse enxame sísmico, um estranho tremor de baixa frequência percorreu o mundo, seguido por um zumbido, acionando os sensores a uma distância aproximada de quase 18 mil quilômetros. Quando isso ocorreu, desconcentrou cientistas de todas as partes. Aproximadamente 3 semanas depois do fenômeno, nenhum especialista no mundo ainda era capaz de justificar o que causou aquelas estranhas ondas sísmicas. O sismólogo Goran Ekström, da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, disse que não viu nada igual em toda a história em que trabalhou no ramo. O especialista observou, contudo, que o fato de o fenômeno ser mesmo incomum não significa que sua causa fosse tão exótica. Ele até sublinhou algumas características pouco usuais, como a sua baixa frequência e propagação global dos movimentos sísmicos. Naquele momento, 3 semanas depois do evento, quando ainda não havia tido o maior terremoto em novembro de 2018, os cientistas já tinham sugerido que as ondas pudessem estar relacionadas com um enxame sísmico que estava afetando Mayotte desde o mês de maio. No entanto, esta justificativa ainda levantava algumas dúvidas, uma vez que a frequência do enxame sísmico diminuía nos tempos seguintes, e não havia nenhum terremoto tradicional na ilha quando começou o enigmático fenômeno de 11 de novembro do qual já falamos. Naquele momento, a ideia que foi criada é de que a costa de Mayotte poderia estar desenvolvendo um novo centro de atividade vulcânica e que as ondas de 11 de novembro poderiam indicar um movimento de magma para o mar. Parece que todas essas teorias sobre magma marítimo estavam realmente corretas. O fenômeno era tão estranho e único que, desde que ocorreu, tem chamado a atenção de geólogos do mundo inteiro.
Os especialistas têm tentado desvendar o mistério desde maio de 2018, e muitas hipóteses foram apontadas como sendo certas, incluindo uma que dizia que a causa foi uma chuva massiva de pequenos meteoritos. Mas então, qual era a verdade sobre isso tudo? Apesar do fenômeno ter acontecido em 2018, a resposta só veio em fevereiro deste ano de 2020, com um estudo publicado e que se chama Nature Geoscience. Segundo essa pesquisa tão detalhada, o evento natural foi provocado por causa de um enorme depósito repleto de magma, localizado a cerca de 35 quilômetros de profundidade no Oceano Índico, a 50 quilômetros da costa de Mayotte. Ainda mais que isso, o estudo também levou à descoberta de um vulcão subaquático, localizado a uma profundidade de mais de 3 quilômetros e com uma altura aproximada de 800 metros, e quase 5 quilômetros de um lado a outro de sua estrutura. De acordo com cientistas, isso é algo bem visto. Afinal, apenas 20% das erupções ocorridas na Terra são na superfície do planeta, enquanto 80% acontecem abaixo de nossos pés, no fundo dos oceanos. No entanto, existem poucos registros sobre erupções submarinas. A maioria delas ocorrem em grandes profundidades, tornando quase impossível seu registro. Por isso, a descoberta feita aqui se tornou importantíssima na história da ciência geológica do nosso planeta. As observações foram feitas após cientistas franceses lançarem uma missão multidisciplinar para desvendar a origem do enxame sísmico em curso. Coordenado pelo Centro Nacional de Pesquisa Científica da França, conhecido pelas siglas CNRS, o estudo inclui levantamentos do barco Marion Dufresne, liderados conjuntamente por Nathalie Filleul, do Instituto de Physique du Globe de Paris, e Stéphane Jory, do INFREMER, Instituto Francês de Pesquisa. Levou apenas algumas semanas para que o magma se espalhasse do manto superior para o fundo do mar, onde nasceu um novo vulcão submarino, explicou outra investigadora que também participou no estudo, Simone Sesca. Claro que, pensando em todos os fatos sobre o assunto, os dados obtidos ainda são preliminares, e muitas perguntas permanecem sem respostas enquanto os cientistas ainda analisam os resultados e elaboram a publicação da pesquisa. Por ora, a equipe emitiu um comunicado conjunto à imprensa anunciando o novo vulcão e seu provável elo com a peculiar onda de terremotos. Em vista da descoberta, o governo está totalmente mobilizado para acompanhar e aprofundar nossa compreensão sobre esse fenômeno excepcional e tomar as medidas necessárias para classificar e prevenir quaisquer riscos que ele represente, afirmam as agências que fizeram a descoberta durante um comunicado público. Stephen Hicks, sismólogo da Faculdade Imperial que analisou os peculiares fenômenos sísmicos de Mayotte, acrescenta que o anúncio oferece em parte os tão necessários esclarecimentos para os habitantes da ilha, profundamente chocados após meses de inexplicáveis terremotos. Mayotte faz parte do arquipélago de Comores, uma série de ilhas vulcânicas no noroeste de Madagascar. Embora o vulcanismo não seja novidade naquela região, Mayotte permanece adormecida há muito tempo, com sua última erupção ocorrida há mais de 4.000 anos. Por isso, podemos dizer que os habitantes dali não estavam prontos para isso. No início de maio do ano de 2018, quando tudo começou e a atividade geológica em Mayotte entrou em ritmo acelerado, tudo pareceu estranho demais. Desde o início do enxame sísmico, mais de 2.000 terremotos de magnitude superior a 3,5 abalaram a ilhota de uma só vez. Ao que parece, a própria superfície terrestre da região está em movimento, deslocando-se aproximadamente 1,5 centímetros para leste e afundando cerca de 1 centímetro a cada mês desde meados de julho de 2018. Ainda pior do que isso. Segundo estimam especialistas, apesar do vulcão já existir, é provável que surjam novos terremotos que podem abalar a área. Na verdade, isso explicaria os milhares de terremotos registrados até agora, onde vivem cerca de 250.000 pessoas. Ainda há perigos potenciais para a ilha de Mayotte. A crosta terrestre sobre o profundo reservatório pode continuar a cair,
provocando terremotos mais fortes, concluiu Torsten Damm, o principal investigador do estudo e responsável pelos estudos sísmicos da região já por muitos e muitos anos. Agora que sabemos o que aconteceu ali, o que nos resta é esperar e ver que tipo de coisa acontecerá em Mayotte e que mistérios essa região do Oceano Índico ainda nos reserva.